A gente está no livro Missionários da Luz, do André Luiz, pelo Chico Xavier, e o capítulo é o 17, que é a doutrinação. E aí a gente parou um pouquinho mais abaixo de onde eu vou começar, mas é só para ficar um pouco mais elucidado. Então, vamos começar a partir daqui, do compreendi a elucidação, reconhecendo, ele só para recapitular rapidamente, o André está presenciando uma doutrinação, que um sacerdote está incorporado numa médium, e o doutrinador humano está sendo orientado pelo Alexandre, que é o espírito que o André segue, né? Que acompanha, segue não, acompanha. Compreendi a elucidação, reconhecendo que, se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados, noutro sentido, a mesma tarefa poderia ser levada a efeito para os irmãos desencarnados, de condição inferior. Admirando a excelência e a amplitude das atividades dos nossos orientadores, fixei minha atenção na palestra que se estabeleceu entre Marinho, incorporado em Otávia, e o doutrinador humano, orientado intuitivamente por Alexandre. A princípio, o sacerdote demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes que lhe denunciavam a rebeldia. O interlocutor, contudo, falava-lhe com serenidade cristã, revelando-lhe a superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado. É interessante isso, né? O evangelho vivido e o evangelho interpretado. Porque quantos é interpretado as pregações do Cristo de uma forma que não é bem aquilo que ele queria que fosse interpretado, né? Quanto que se mata em nome de Deus, né? Ainda hoje. Mas vamos continuar. A certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava a si um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidas na sala e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. Notei que a senhora desencarnada, com os préstimos de outros amigos, atendeu imediatamente, ao passo que Alexandre, abandonando por momentos o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante, compreendendo, então, que ali se encontrava em jogo interessantes princípios de cooperação. A genitora amorosa resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras, por alguns minutos, enquanto o filho elevaria a percepção visual até o mais alto nível do seu alcance, para que pudessem efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para ele. Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente e, com surpresa, ouviu que o amigo encarnado desafiava o exasperado comunicante, agindo francamente por intuição, com sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraternal. Observe em volta de si, meu irmão, exclamava o doutrinador comoventemente. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Minha mãe, disse ele, alarmado de dor e vergonha. Minha mãe. Por que não se render ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Disse a genitora emocionada, abraçando. Chega de vãs discussões e de contendas intelectuais. Marinho, a porta de nossas ilusões terrenas cerrou-se com os nossos olhos físicos.
Não transfira para cá nossos velhos enganos. Atenda-me. Não se revolte mais. Humilhe-se diante da verdade. Não me faça sofrer por mais tempo. Os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávio, dominado pelo sacerdote que lhe era invisível, quase arrebentar-se de soluços atrozes. Mas nós víamos além. A nobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo, em lágrimas de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificava-os. Cobrando forças novas, a genitora continuou: perdoe-me, filho querido, se noutra época induzi o seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de suas tendências. Suas lutas de agora me atingem a alma angustiada. Seja forte, Maria, e ajude. Desvencilhe-se dos maus companheiros. Não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no imo da consciência. Nesse momento, observei que o sacerdote recordou instintivamente os amigos, tocado de profundo receio. Agora que reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e fé, sentia medo de regressar ao convívio dos colegas endurecidos no mal. Apertou a destra materna, confiante, e perguntou: "Oh, minha mãe, posso acompanhá-la para sempre?" A entidade amorável contemplou, com redobrado amor, através do véu do pranto, e respondeu: por enquanto, não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio nesse momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar sua condição vibratória, através da renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível nossa reunião em breve no lar divino. Não tenha receio, porém, providenciaremos todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que modifique sinceramente os propósitos espirituais. Dê-nos a boa vontade fiel e Jesus nos auxiliará quanto ao resto. Temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa colaboração. Refiro-me a Nessé. Vou só parar aqui um pouquinho, só para a gente recordar que o processo do André Luiz, ele não estava nas mesmas condições desse sacerdote, estava em condições diferentes, mas era um processo semelhante, porque foi a mãe também que interveio, né? Que foi lá, que tentou resgatá-lo por muito tempo, por muitos anos, até que conseguiu. Assim, como é poderoso esse poder, esse amor, né, materno, como é um amor indiscutível, né? É, é muito intrigante quando a gente vê em todas essas leituras, né, que a gente vai tendo ao longo desses anos que a gente tem acompanhado esses livros, e como é semelhante, né, que na hora que eles veem a mãe, eles caem, eles quebram as barreiras, né, porque sente aquele calor daquele amor. Pode falar, Jair. Poxa, eu achei isso aqui lindo, olha só. Quando ela se materializa, quer dizer, quando ele passa a enxergá-la, né? Quando ela se materializa para ele, ela fala aqui: por que não render-se ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Disse a genitora emocionada, abraçando. Chega de vãs discussões e de contendas intelectuais. Isso é muito comum em todos os segmentos religiosos, sabe? Tanto seja católico, espírita, protestante, isso aqui existe. Até o senhor uma vez comentou que foi em um lugar que ele
foi convidado para participar, quer dizer, ele foi no site como o nosso aqui, né? E as discussões eram tudo discussões a nível intelectual. E aqui eu estou vendo um livro de Ramatiz, Magia e Redenção, ele fala que é uma coisa que é uma verdade. O homem salva-se pela sua obra e não pela sua crença. Bom, as pessoas sabem, tem pessoas que são ateus, como a gente sabe, mas eles praticam a vivenciam o evangelho. E outros se dizem cristãos e criticam esse ato que vocês fazem de dar sopão. É uma coisa muito interessante. Então, falta a vivência do cristianismo. Como ela fala aqui, chega de discussões, vamos vivenciar, é só isso. Eu acho que é muito assim, a religião para mim, né, hoje, assim, com os olhos que eu tenho hoje, a religião é muito o amor, né, porque às vezes você está dentro de um templo, ou se diz de uma determinada religião ou religiosidade e não tem uma atitude de amor, nem dentro de sua própria casa, nem fora dela, nem com os amigos, nem com... Às vezes você está praticando algumas coisas de fachada, né? Praticando para mostrar ao outro que você faz alguma coisa. E quando você faz a coisa pelo amor, e o amor é que eu acho que deve permear tudo. Eu tenho amigos, bem amigos nossos mesmo, que são ateus declarados, mas que são pessoas boníssimas, 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 que vivenciam o amor de uma forma muito pura, muito sincera, né? Sempre tentando ajudar os outros, estão sempre fazendo caridade de uma forma e tal. E assim, e se falar para alguém, porque é ateu, aí cai o mundo, né? Enquanto que tem outros que estão dentro de igrejas ou templo qualquer, que estão ali rezando e odiando ao mesmo tempo. Então, assim, é uma dicotomia da coisa que é muito séria até. Pode falar. Eu acho que foi, não sei se foi Diva ou Jair que levantou a primeira mão, mas aí... Pode falar, Diva, depois não. Vai, Diva, depois a gente fala. Tá, vai, Diva, pode falar. Outra parte que eu achei bonita foi quando ele fala, né, para o Marinho, né, para o sacerdote aí, que ela fala que não vai poder estar com ele, né, porque ele ainda precisa se liberar, né, mas que se ele se entregar, Jesus e os outros encarregados vão ajudá-lo, né, e tal. Essa certeza, né, de que... E a gente vê isso no dia a dia da gente mesmo também, né? Se a gente tem um problema, né, e se envolve no problema, e se desespera com o problema, e fica ali dentro do problema, vivenciando, parece que mergulhando nele, né, e tudo, é uma coisa que você realmente não consegue. Mas quando você consegue sair um pouco dele, sair no sentido de visualizá-lo mais distante, respirar fundo, e quando você se dá a chance mesmo de fazer essa entrega para, sei lá, né, para Jesus, para o universo, para o céu, né, para esse além, né, quando você consegue olhar para o céu e falar assim, estou entregue, é uma coisa tão maior, né, que você realmente, aquele problema, não é que o problema deixe de existir, que a dor deixe de existir, mas assim, parece que vai fazendo você, vai fazendo melhor para você mesmo, e você vai tendo outros tipos de percepções daquilo, de forma... às vezes assim, né? Aí passa uma borboleta e você, nossa, que linda borboleta. E aquilo já te faz feliz, faz bem, né? E quando você está dentro do problema, e se você não der essa chance e não faz essa entrega, você não vai ver a borboleta e não vai ver a borboleta, né? Não vai sentir a borboleta. E eu vejo isso, a importância dessa entrega, né? Como na sua oração inicial, né? Confio, aceito, entrego, né? Não entrego, é muito importante. E aí ela fala para ele se entregar, né? É verdade.
O que eu acho interessante foi isso que vocês acabaram de falar ali. Veja só, que lindo que a Diva falou. O que é isso? É o despertar do amor. Isso que a Sônia estava falando. Essa beleza de você observar a natureza. Olha, foi eu lembro de Kung Fu? É a mesma coisa. É o despertar para o amor. Então, nós já estamos nesse caminho. Graças a Deus, a gente já está olhando o céu de forma diferente. Uma coisa que aconteceu comigo, meu mentor falou assim, leia São Francisco. Ele não fala que é leia de novo, leia. Simplesmente deu a ordem. Aí eu fui, tive que procurar o livro de São Francisco, já tinha lido, lemos aí. Aí eu fiquei um tempão, uma vez, há umas 2 semanas atrás, o Silvio bateu na tecla da compreensão. E eu fiquei compreender que ser compreendido, mas sempre pensando no ser humano, sabe? Sempre pensando ver o ser humano, para compreender o ser humano. Aí, pegando o livro para ler, cara, eu fiquei de queixo caído quando me destacou essa leitura. Olha só o que ele fala. Ele fala que a compreensão, que você, com amor desenvolvido, por isso que vocês acabaram de falar ali, você consegue compreender a linguagem, eu estou lendo aqui, tá? Com a compreensão e o amor desenvolvido, você consegue ler a linguagem dos outros reinos. Então, você vai ver, você vai entender a linguagem da borboleta, você vai compreender a linguagem do vento. Isso tudo é pelo amor, e nós estamos nesse caminho. Independente de teologia, disso, daquilo, que vale a vivência e procurarmos vivenciar esse amor. Isso que a Diva acabou de falar em você, Sandro, falou. Nós estamos nesse caminho. Então, quando isso que eu estou fazendo sem revelação para vocês, compreender que você compreende, sempre pensando no próximo, mas caiu a ficha. Um dos motivos para ter lido o livro de novo, pá, caiu a ficha. Compreender a linguagem dos reinos. É outro passo que tem que ser feito, é só isso. Obrigado. Você passou uma barulhenta aqui. Vou voltar aqui na leitura. Refiro-me a Necésio, o bom irmão que eu trouxe a nosso encontro. Ele colocará à sua disposição os recursos preciosos, a conduta diferente. A princípio, Marinho, você experimentará dificuldades e dissabores. Será assediado pelos antigos companheiros, que se converterão em adversários, mas sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. O filho infortunado... Pode falar. Mas sem a luta, que facilita a aquisição dos valores. O que é essa luta? Essa luta que nós fazemos todo dia conosco mesmo. É os nossos erros inferiores. E essa luta do dia a dia, o que é que vai desabrochar? Isso que você está falando há pouco, o amor. É só isso. É verdade. O filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível. Depois de encorajá-lo com ponderada ternura, a devotada senhora deixou-o entregue aos cuidados de Necésio, que, prazerosamente, recebeu a missão de encaminhá-lo nas esferas dos deveres novos. Após despedir-se da mãezinha abnegada, que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo-o com a mudança brusca. Fora obtido, de fato, uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação do nosso plano, mas recebeu nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Reconheci, admirado, a justiça do pai, que a genitora dedicada não poderia entregar-lhe a colheita de luz
que lhe era própria. Muitas vezes a gente está até conversando no início, eu e a Diva, o quanto que nós, né, pais e mães, temos, às vezes, queremos proteger de uma forma, né, os filhos que não está na nossa alçada. A nossa alçada é outra, é você encaminhar e deixar que cada um faça o seu caminho também, né? Você orienta, você meio que vai dando as coordenadas, mas cada um tem seu caminho próprio, né? Contudo, fornecia-lhe valiosa semente, para que ele as cultivasse como bom lavrador. Outros grupos, procedentes de outras regiões, traziam seus tutelados para a doutrinação, de acordo com o programa de serviço estabelecido previamente. Foram 4 as entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza, através de Otávia e outro médium. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte, demonstrando ele certa teimosia em face da verdade. Um dos orientadores espirituais de condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe sua vontade vigorosa, fez-lo ver à distância os despojos em decomposição. O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se, por fim, à evidência dos fatos. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficientemente. Não eram mobilizados apenas pelos amigos de mais nobre condição, que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios, ideias formadas que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes em luta consigo mesmo. Vou parar aqui também para fazer um comentário. Deixa eu marcar aqui. Quantas vezes, né, a gente está aqui nesse tipo de reunião, não é uma reunião mediúnica como essas outras reuniões são, e que a gente acha que a sustentação, não é necessário uma sustentação, mas é o que nós fazemos. Aqui, no caso, todos nós, né, com nossas mediunidades variadas aqui, estamos fazendo uma sustentação de amor. E, às vezes, quando você participa de uma reunião em que apareçam entidades ou que tenha doutrinação, esse tipo de reunião, mesmo aquelas pessoas que não são médiuns, digamos, como eu, no caso, você sustenta na sua fé, no seu amor, a sua colaboração é imprescindível também, porque você está doando o que é necessário para manter tudo isso aí que foi falado antes, né? Que é um ectoplasma, eu gosto muito de falar que é a irradiação de amor, é o bem que você está irradiando ali ao redor para que se sustente, né? É o seu pensamento positivo, mas eu não consigo ficar concentrado, mas só estar naquele ambiente com uma doação de presença, de pensamento positivo para aquele momento, você já está numa doação plena, né? Para que todo outro... Desculpa, pode falar. Pode falar depois. Não, era só para concluir, era só para que tudo que funcione do jeito que tem que funcionar. Era só isso. Sabe que eu acho isso que você acabou de falar, eu sinto isso desse grupo. Eu não é para nomes, né? Porque não é nesse sentido, tá, pessoal? Mas quando tem radiação aí do pessoal, todo mundo, cara, eu sinto que eles botam o coração acima de tudo. Eu sinto isso, que a voz se transforma, procura aquela coisa de procurar se esforça para ser o mais puro possível, se dedica mesmo. Todos vocês, eu sinto isso. Eu não é a pessoa que está aqui aleatória, eu vou lá para escutar.
Você vai me falar, vou lá para escutar não sei quem falar, eu vou bater papo. Não. Na radiação, eu sinto essa vibração partindo do coração de vocês. É só isso. Chega até a me emocionar. Beijão. Obrigada, Jair. Mas eu também fico emocionada. Um dos necessitados que tomara... Voltando um pouquinho só a pode falar. essa coisa da irradiação, eu vejo da importância que é em todos os momentos, mas a gente está vivendo o nosso momento no aqui e agora, né? Como eu vejo assim, cada grupo, né, que está fazendo isso, onde for, qual caminho, qual coisa, está jogando luzes, acendendo luzinhas, fazendo conexões, fazendo a teia de amor no planeta, e como é importante isso. Eu sinto assim, como uma importância. Não sei o tamanho dela, não sei. É aquela coisa assim, ó, tô aqui, tá? Tudo bem, me utilize, tá resolvido, não tô, mas eu sinto que é muito, não vejo nisso num tipo de, não é questão de vaidade, nem nada, não. É no sentido de que é importante existir grupos que façam isso, sim. É importante estar sendo feito isso, sim. É importante que nós estejamos juntos fazendo isso, sim. De qualquer forma, todos nós temos que estar fazendo isso, sim. E tem uma importância. Agora, chegar para mim e dizer qual que é essa coisa toda, eu não sei, não. Eu sou daquele time assim, eu sei que é, mas não sei o que é que acontece, não. E falando disso uma vez, eu estava no negócio de reiki, eu e você falando, né, não é médium, eu também não me vejo médium assim, não, né? Mas me mandam fazer as coisas, tá bom, né? Eu vou lá e faço. Eu sou daquela, sou bem mandada, né? Eu brinco. Aí, um dia, tô eu indo para um negócio e vira e fala assim, olha, e eu no meio do caminho me questionando, sei lá por que eu vou nisso, olha, meu Deus do céu, vou para lá, eu não sinto nenhuma energia, não sinto nada saindo da mão, não sinto nada saindo do corpo, não sinto nada de nada. Aí, e eu indo, dirigindo o carro, né, indo para o lugar. Aí quando eu cheguei lá, não satisfeita, o dirigente do trabalho me fez dar passe em todas as pessoas, eu já comentei isso, em todas as pessoas que entraram. Ela falou assim, olha, você fica responsável por dar passe em todas as pessoas que entram aqui. Eu, puxa vida, que resposta. Eu estava indo assim, não sei, não sinto nada, não faço nada, não sei o quê, mas alguma coisa mandaram fazer, né? É verdade. Pode ir falando, Djaí, enquanto eu vou trocando aqui. É porque deu uma hora, só para pegar esse gancho que a Dilma acabou de falar. Porque eu não vejo esse grupo com esse sintoma de vaidade, de orgulho, disso, daquilo, sabe? Por isso que às vezes eu falo até às vezes nome, porque não vai aflorar a vaidade, pelo menos sob minha ótica, não vai aflorar a vaidade, não vai aflorar nada, porque nós estamos procurando a nossa perfeição, sabe? E aí às vezes a gente tem que dar um referencial para ver, só isso, nada mais. Mas é um grupo lindo, maravilhoso, bota o coração acima de tudo. Paz e amor, saúde e prosperidade. Eu amo vocês.